O Conselho de Anciões Presidenciário da Congregação emite uma nota de uma circular online e eu gostaria muito que você visse e reagisse junto comigo. Pelo contrário, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes. Canal Comunidade Cristã no Brasil. Apresentador Isaías de Francisco Morato. Brasil, a graça e a paz do nosso eterno Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do teu coração. Muito obrigado de você fazer parte desses 74 mil pessoas que, graças a Deus, acordaram do sistema religioso, conseguem servir a Deus dentro das suas instituições, mas colocando Cristo como pivô da salvação e não a placa denominacional. Sem mais delongas, vamos para um vídeo rápido e depois eu vou falando com vocês aqui. Bom, tudo iniciou assim. Um culto online e o ancião presidente, então, Irmão Salvador Bueno. Lembrando bem que eu não estou aqui para ir contra a pessoa do irmão Salvador Bueno ou a pessoa da instituição Congregação Cristã no Brasil, mas sim contra as falácias que existem no meio das dicções sendo falada a doutrina ou até mesmo a incoerência da doutrina. Na verdade, sã doutrina e a doente doutrina. Nós vamos juntos entender cada detalhe, cada assunto. E você que já é antigo na congregação, você pode colocar aqui nos comentários o que você acha quanto a isso. Se o que nós vamos analisar aqui é verdade, se nós estamos indo contra a obra de Deus, ou indo contra a igreja, a congregação, ou indo contra os anciões, ou se estamos aqui somente falando a verdade dos acontecimentos, do que aconteceu desde quando nós conhecemos a Congregação Cristã no Brasil. Vamos lá então, começar a ouvir. Nos guarde, nos proteja, nos livre de todo mal. Ontem no culto online, irmãos queridos e amados, tivemos o Salvador, e a gente percebe, irmão, nesse discurso, o quão desespero estão esses homens. E eu digo desespero, não é em preocupação ao Evangelho, a Cristo, a salvação, porque, irmão, se depender desses irmãos do ministério, ninguém se batiza na congregação. Porque, gente, a maioria do povo, por isso que é importante a gente analisar dessa forma, a qual eu penso, posso estar errado, cada um tem sua estratégia, né? O trabalho de a gente conscientizar o maior número de pessoas que estão dentro da CCB para o conhecimento das Escrituras. Porque quem anuncia a Cristo dentro da CCB, da forma que aprenderam antes, é o povo. É o povo que faz visita, é o povo que ajuda o pobre, é o povo que leva o alimento, é o povo que pega até o que não tem e divide o pouco que tem para aquele que não tem. Então eu vejo uma grande importância da gente conseguir despertar a maioria de pessoas dentro da CCB para o conhecimento das Escrituras, para que eles, quando for visitar alguém, anunciar a Cristo, anuncie de forma correta, como está escrito nas Escrituras. Então nós vemos que hoje o desespero maior desses homens que estão no poder, de vez ser anunciar o Evangelho, anunciar Jesus Cristo, anunciar as boas novas, a preocupação maior é com as coletas. Quero deixar bem claro que os créditos desse vídeo é do canal do irmão Júnior, que sempre está analisando coisas com coerências, e eu sempre estou aqui também reagindo a alguns comentários dele. Eu sei, como eu sempre falo aqui, mas como o canal cresce toda semana, na minha região, como eu era porteiro, né, quando acabava ali o culto, eu pegava aquelas caixinhas, nós ia lá pro fundo bíblico, lá contar os dinheiros, assinar o livro, né, fazer a contagem, piedade tanto, construção tanto, manutenção tanto, viagem tanto, e ali nós era escrito tudo no caderno ali, separava tudo, contava, escrevia no caderno, e todos os porteiros tinham que assinar ali que realmente esteve ali e viu que foi aquela quantia, né? E eu sei que ali a classificação da coleta da minha cidade de Carapicuíba é referente à coleta, classificação das igrejas, números, não era por causa de
número de batismo, número de que Deus faz obra, que Deus visita, que chama mais gente, que está mais cheia, que o povo é mais avivado. Ou não, gente, era por número, valor de coleta que classifica as igrejas. Então, o desespero desses homens hoje, você vê nitidamente, culto online, eles falando de nós, né? Vamos lá, começou a apertar já o parafuso quanto a esse assunto. Você acha que a preocupação do ministério da congregação é realmente a coleta? Ou o que o irmão Júnior está falando, ele está blefando? Eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu parecer. Mas vamos começar por etapa. Bom, como que é o tratamento do ministério com os irmãozinhos simples da sua região? Quando eu falo simples, eu falo pobrezinho, aqueles irmãos que não têm condição financeira. E como é tratado os irmãos quais têm mais recurso financeiro? Vamos falar de ministério. Como que é colocado hoje no ministério na sua cidade? Irmãos que têm mais recurso ou irmãos que têm menos recurso? Deixa aqui no comentário. Nessa questão, irmão Júnior, eu tenho dois pareceres. O primeiro, as coletas antigamente era pelo sentimento do povo, o sentimento da irmandade. Aí eu sinto de colocar R$2 na coleta da piedade, R$2 na coleta da manutenção da igreja, R$2 eu sinto de colocar na construção e R$2 na viagem. E aquele sentimento dos irmãos era respeitado a cada minuto, porque eu lembro da época dos porteiros, e tenho certeza que você também lembra, que os porteiros colocavam o dinheiro no bolso. Então, no bolso desse paletó, aqui de fora, era piedade. No bolso do paletó, aqui de fora, do outro lado, era construção. No bolso desse do lado é manutenção. E no bolso deste daqui de dentro, de lado, é viagem. E quando chegava no fundo bíblico, lá no quartinho de contar o que Deus preparou, eles tiravam, vamos lá, irmão, sobre viagem. Aí o irmão, todos os porteiros, tirava dali e colocava. Sobre manutenção, tirava do bolso da manutenção. Construção, tirava, e piedade, tirava. Era assim que funcionava. Colocava tudo em um livro, dobrava o joelho e ali agradecia se entrasse R$1, ou se não entrasse nada, ou se entrasse R$1.000, era agradecido da mesma forma a Deus, com uma oração assim. Como isso nós faz hoje aqui na comunidade cristã no Brasil também, seguindo exemplos dos antigos lá, que era um temor a Deus e reverência, respeitando o sentimento de Deus nas pessoas. E nós agradecemos ao Senhor, graças nós te damos pelo Senhor ter preparado este valor, ou até não ter preparado nada, mas estamos felizes de ter cultuado um culto de louvor, honra e glória ao teu nome. Neste momento, vamos te pedir, Senhor, abençoa todos os que contribuíram e os que não conseguiram contribuir, abençoa-os também, Senhor, abrindo as portas do emprego, cuidando das famílias. Faça uma obra diante da tua face, o teu nome será glorificado segundo o teu querer. Esta era a oração de final lá no quartinho para agradecer as coletas. Hoje mudou, irmão. Hoje existe uma coleta só e o nome é coleta de intenção. Não existe mais coleta de piedade, manutenção, construção e viagem. Hoje é uma coleta onde é colocado tudo num local só, numa caixinha, ou até mesmo pelo Pix, ou pelo QR Code, ou até mesmo pela maquininha de cartão, é levado para a conta da administração e ali eles fazem segundo o que eles sentem de fazer. Que eu não estou aqui para falar se eles fazem certo ou se fazem errado. Cada qual
dá conta diante de Deus pelo seu feito. Mas a segunda questão que eu quero dizer aqui é que o irmão Júnior está explicando que a igreja, então, ela é colocada, classificada, número por número, de cada igreja que contribui mais. Eles não colocam lá, primeira igreja, região de Carapicuíba, que ele está explicando. Então vamos lá, Olaria, 500 crentes, Palmeira, Jardim das Palmeiras, 200 crentes, Central, 100 crentes, terceiro lugar, nada disso. O que ele está explicando aqui para vocês é que a classificação das igrejas é Olaria, 10 mil reais, opa, está em primeiro lugar. Jardim das Palmeiras, está em segundo lugar, coleta de 5 mil reais. Central, terceiro lugar, R$1.000 de coleta. E aquelas igrejas que não tem coleta, vai indo lá para baixo. É isso que ele está tentando te explicar, uma coisa que ele trabalhou lá dentro. Então é classificado as igrejas boas e fortes por números de dinheiro. Só que isso mostra o desespero dele. E isso faz com que as pessoas acabam perdendo o respeito que tinham por esses homens que diziam que tudo era revelado por Deus e mostrado por Deus. E eu vou mostrar aqui a fala do Salvador ontem no culto, atacando os críticos novamente, que nós estamos aqui por dinheiro. Gente, hoje, se eu quiser, que nem eu já falei outra vez, gente, se eu montasse um canal hoje defendendo a CCB, pelo nível de pessoas que eu vejo aqui defendendo a CCB na internet, eu estaria rico, gente. Porque eu teria de gente que eu traria para os meus canais, contando maravilhas, obras, milagres, eu teria muito mais seguidores do que eu tenho hoje. O que o irmão Júnior está falando é a pura verdade. Quanto se nós criasse canais com conteúdo favorecendo a instituição, primeiro, já pensa assim, são 2 milhões de membros da instituição. Então a proporção de 2 milhões de pessoas vir no seu canal, ajudar no joia, compartilhar com outras pessoas, se inscrever no canal é muito grande, é 100 vezes 100, é só crescente. Eu vou falar de mim. Eu fui um pregador na Congregação Cristã no Brasil e tem um vídeo meu, um vídeo só, que alcançou mais de 1 milhão de views por causa de uma pregação do tempo que eu atendia na Congregação Cristã no Brasil, e os irmãos colocaram no YouTube na época que não podia ninguém gravar. Então eu e o irmão Edmilson de Garaçu do Tietê foi um dos que foi filmado de primeiro e colocado no YouTube. Então deu 1 milhão e 200 mil, 300 mil, não me lembro. Imagina se agora eu crio um canal falando, eu sou o irmão Isaías de Francisco Morato, que preguei aquela palavra do bem, do mal, preguei a palavra etc e tal, aquilo, e só falo bem da instituição. Eu terei esses 1 milhão e pouco de seguidor também, porque uma vez que eu falo bem, as pessoas vão vir ao meu canal, as pessoas vão se inscrever, né? Agora, quem que se inscreve no nosso canal? Pessoas que, graças a Deus, entendeu o Evangelho, não é leviano espiritual, pessoas que não são fanáticos e nem alienados, pessoas que vêm aqui e falam, poxa, o que os irmãos estão falando tem coerência, eles não estão falando mal do ancião, não estão falando mal da instituição, eles estão debatendo assuntos dentro da instituição, debatendo assuntos teológicos, e neste campo das ideias, os irmãos estão certos. Aí o irmão dá uma oportunidade, um valor, vem e se inscreve no canal. Quando ele se inscreve no canal, ele está apoiando o canal, dizendo, irmão Isaías, eu concordo com o que o irmão está falando. O irmão está realmente coerente nas palavras que está falando. Que eu não estou aqui para defamar a congregação, nem mandar as pessoas sair da congregação, procurar outras instituições. Não, eu estou falando, veja Cristo dentro da sua instituição. Siga o Espírito Santo dentro das suas instituições. E assim você vai entender que a coleta não é santa.
e nem faz parte da salvação, como o ancião falou. Aí você vai entender que Cristo não teve medo de não ressuscitar, como o irmão Salvador pregou. Aí você vai entender que Jesus morreu, ressuscitou, mas no reino do céu não entrou, como o Cláudio Marsola disse. Não. Quando ele morreu e ressuscitou, já estava preparado o lugar para ele sentar ao lado, à destra de Deus Pai. Aí você vai entender quando eles começam a ficar nervosos ao falar de Cristo, 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 como o irmão Paulinho do Paulista fez. Falou que não é para ficar falando Cristo, Cristo, Jesus, Jesus, Jesus. Mas poxa, se Jesus é o autor da salvação, deu a própria vida para nos dar o direito da vida eterna, lá no lugar da Gólgota, pelas ruas apertadas de Jerusalém, 40 menos uma pancada por amor de mim e por amor de você, para que em 1910 seja idolatrado um homem por nome de Luiz Franciscon, e aí dali para frente as pessoas dizem que nasceu a graça de Deus, a graça colocada em uma instituição denominacional. A graça é o favor imerecido, nasceu há 2025 anos atrás, no lugar da caveira, lugar da Gólgota, onde Cristo deu a própria vida para nos dar o direito da vida eterna. E nós entrar numa igreja e falar, só fica falando Jesus, Jesus, Jesus? Você acha que tem coerência nisso? Vamos prosseguir. Né? Hoje aqui, o que eu recebo aqui é ameaça, xingamento, falam que vão vir atrás de mim, falam que vão fazer isso, aquilo outro. Se eu estivesse defendendo aqui a CCB, eu teria muito mais seguidores, muito mais visualização e não teria tanta ameaça, que às vezes, né, a gente fica até com medo do que esses homens são capazes de fazer. Né? Um falou que era do PCC e da CCB ia vir atrás de mim. Então a gente vê aqui agora, vamos ouvir a fala do Salvador, gente. Ele diz aqui, ó. Nós vamos apresentar à Irmandade a leitura de uma carta. Ela já foi escrita em 2023, mas dadas as necessidades, nós precisamos outra vez apresentar a nossa querida Irmandade e aproveitamos fazer nos cultos online, porque a extensão auditiva é muito maior. Muita gente longe acaba conhecendo e ouvindo a apresentação desta carta. Trata-se de vídeos e áudios que infamam a igreja. Cara Irmandade, a paz de Deus, aconselhamos a cara Irmandade a não repassar nem assistir vídeos e ou áudios de pessoas que se dedicam em atacar a congregação cristã. Olha só, que ele diz atacar a congregação cristã do Brasil. Trazer a verdade é atacar? Ataque, eu estou sofrendo um ataque. Sofrer um ataque, o que é? Você não fez nada de errado, tem nada de errado em você, e alguém começa a te atacar. O que eu faço aqui? Eu só mostro aqui o que acontece dentro da CCB. Tô com um caso aqui de Tocantins, seu Salvador, e eu vou fazer um vídeo hoje ou amanhã, né, sobre esse caso aqui, onde está tendo uma guerra terrível entre o ministério, entre a Irmandade, onde os cooperadores estão colocando a Irmandade, aqui ó. Aqui ó, essa Irmandade aqui se rendeu. Eu vou começar a perguntar para eles, vocês são a favor de tirar o ministério do cooperador de adulto e de jovem? Não. Você vê aqui, Você é a favor de... Quem está aqui, ó, perguntando isso aqui é um irmão do ministério, perguntando para a Irmandade lá fora, e você percebe que a Irmandade nem quer responder, porque o ancião tá ali, ele tá coagindo as pessoas a falar não, porque tá uma guerra no poder lá. Olha, Salvador, e lá estão tentando sentar um ancião lá, Tocantins, eu vou trazer um vídeo amanhã sobre isso, e lá, na reunião, foi falado coisas pesadas, hein? Vocês querem me sentar? Tem ancião aqui que com amantes, tem ancião aqui, gente, cada coisa, Salvador. E é triste vocês quererem esconder isso da Irmandade. Porque quando é o pobrezinho do banco, vocês sentam sem dó, sem piedade, né, Salvador? Quer no Brasil, como também nos demais países. Inclusive, seus representantes, visto ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso, das pessoas... Qual que é o mau intento desse trabalho perverso meu aqui? Quem conversa comigo no particular e é da CCB,
e traz para mim condições que, porque não pode sair da CCB nesse exato momento, responde para mim o que eu falo para você. Mano, se você não consegue devido a alguma situação assim, busque você a conhecer a escritura, busque você a ler, busque conhecimento, vai estudar, vai fazer alguma coisa, tenha paciência, tenha amor. Eu não mando ela se rebelar contra vocês, nem contra o pai, nem contra a mãe, nem contra o esposo, mas ter paciência. Então o perverso maior é de vocês. Vocês falaram muitas das vezes que essas pessoas não teriam perdão nem salvação. Vocês falaram no culto online que Deus perdoa, mas vocês não, Salvador. Como você acha que o povo é burro? Você acha que o povo realmente não tem entendimento do que está acontecendo na CCB? Você acha que vocês conseguem? Hoje, as pessoas, vocês perderam a credibilidade diante do povo da CCB. Tudo que vocês falam, tudo que vocês fazem, você acha que o povo não tem acesso a conhecimento? Vocês estão passando vergonha por não reconhecer o erro de vocês, Salvador. Não busco. Graças a Deus, as pessoas estão acordadas. Elas já cansaram do sistema religioso. Bom, Isaías, então o que eu faço? Paro de congregar? Claro que não. Você tem que congregar aí na sua igreja, ouvir a palavra, mas entender de uma vez por todos que Cristo Jesus é o Salvador. As placas denominacionais são todas irmãs, são todos dogmas doutrinários, cada qual com a sua regra. Mas Cristo Jesus, pela palavra de Deus, que é única, aí sim te traz salvação. Não busco construir absolutamente nada com essa atitude. E nem se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Aqui nós proporciona bem ao povo de Deus. Mandamos cama, comida, remédio, aparelho, cadeira de roda, construímos uma casa lá em Rondônia. É tudo povo de Deus, seu povo de Deus, né, que é da CCB, que vocês abandonam, não enxergam, né, Salvador? E eu sou prova viva disso. O irmão Júnior está fazendo um trabalho excelente no canal dele, ajudando as pessoas. Nós aqui no nosso canal, nós também tentamos fazer isso com as pessoas, ajudando, porque realmente a verdadeira religião está em Tiago, capítulo 1, versículo 27, a que cuida dos órfãos e das viúvas no dia da sua atribulação, da necessidade, livra também da concupiscência. Também aquele que faz um favor a alguém está emprestando a Deus esta segunda palavra. E aquele que sabe fazer o bem, pode e não faz, comete pecado. Então esta igreja é a igreja viva. Não é a igreja de paredes, mas sim a igreja de carne e osso. É o templo e a morada do Espírito Santo. É a igreja de Jesus Cristo que está cada dia caminhando para entrar no céu. Como está escrito também em Atos dos Apóstolos, do capítulo 6 até o capítulo 9, a comunidade cristã em Jerusalém não padecia de necessidade, porque um cuidava do outro na hora das suas angústias. Pelo contrário, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvidos. Quem gera tudo isso, Salvador, é vocês. É vocês pelo poder. Olha o que fizeram com o caso Nicolau. Você acredita, Salvador, que tem aqui na internet? Procure, gente, caso Nicolau aqui no YouTube. Você acredita, Salvador, que foi investigado pela polícia e foi alguém aí do ministério que pagou o moço para mentir que teve uma relação com o Nicolau? E era mentira, Salvador. Salvador, onde o senhor estava nessa época do Nicolau? Onde vocês estavam, Luiz Carlos Viçosa, Cláudio Marsola, Hélio Bianco, onde vocês estavam? O caso Nicolau, que grave, hein? Isso é um escândalo terrível, hein? Manchando a história da CCB. A CCB não é vocês. Vocês é a pior administração que a CCB já teve até hoje. Vocês não têm dom de Deus, não têm o Espírito Santo, não conhecem as Escrituras, não têm amor, não pregam o Evangelho, não visita o pobre, a viúva, o enfermo. Vocês se sentaram no trono e se sente Deus de uma grande irmandade que não pertence a vocês, ela pertence a Deus e a Jesus que morreu na cruz. E vocês vão dar conta de tudo isso que vocês estão fazendo. E vocês estão se calando aí, né? Olha o que fizeram com o Cláudio Marsola aí, Salvador. Hoje você é presidente, o cara tá vivo aí no Brás, Salvador. E aí, como é que fica isso aí, Salvador? Mas o mundo gira, vai chegar a sua vez também. O que fizeram com o Marsola, Salvador?
Você espera e tu verás o que vai acontecer com você nessa presidência aí, tá? Ouvintes, com a finalidade de amai-vos cordialmente uns debates inúteis que produzem muito calor e nenhuma luz, revelando um sentimento faccioso e hostil. Essa conduta rude não se manifesta. Veja, o Salvador, quando eu fiz algum vídeo jogando sentença, desejando o mal de alguém que defende a CCB aqui na internet, mas ao contrário, nós recebemos vários tipos de ataque de pessoas da CCB, então o ódio está mais no coração de vocês, do pessoal da CCB, dos idólatras, do que no nosso, do que no meu, posso dizer. Todos os dias nós estamos aqui tentando abrir a mente das pessoas e tirar ela da idolatria e do fanatismo. Idolatria é pecado e fanatismo é perigoso. Porque quando a pessoa é fanático pelo time do futebol, ou até mesmo pelo seu político preferido, ou até mesmo a sua religião, essa pessoa ela se transforma. Se ela puder, ela na outra pessoa. Se ela puder, ela destrói uma família. Porque ela acha que está fazendo o certo, defendendo o que ela ama. Meus irmãos, ame a Cristo Jesus. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo deixou 2 mandamentos e ele disse: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Na verdade, como Cristo nos amou. É isso, Cristo está dando a vida por nós e nós amar Ele de todo o coração, dando também a vida. Como é dar a vida? Morrer? Não. É se entregar, é tirar o fanatismo, a religiosidade e se aproximar do Senhor Jesus Cristo, sendo oferta viva a Ele. Guia do Espírito Santo, senão sob um espírito de conflito, agressão e revolta, destoando claramente da recomendação doutrinal, conforme podemos ver. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Esse amor que vocês pregaram no culto online, não está contente? Procura outra loja. A igreja é de vocês. Vocês tomaram posse. A CCB, a instituição é de vocês. O povo é todo seu. Para vocês, 5, 10 homens, dizer para o povo, saia daqui, aqui nesse lugar. O povo que constrói, que compra terreno, o povo que trabalha, que compra o material de construção, que dá coleta para vocês viajar, que dá coleta para vocês estar aí, Salvador, no Brasil, tomando café, almoçando, jantando, café da tarde, você está aí, lanche. O povo que trabalha, constrói a igreja, depois você simplesmente sobe num púlpito e fala, não está contente, sai daqui. Não! Se a pessoa não está contente, eles têm que ter o poder de tirar vocês do ministério, do poder, e colocar pessoas capacitadas, preparadas, com conhecimento bíblico, com amor de verdade, para administrar a instituição. O povo de mais de 3, 4 milhões não pode ficar refém na mão de 5, 10 homens que ditam regras e doutrinas antibíblicas e falam, ou vocês seguem o que a gente manda, ou vocês somem daqui. Não, senhor, vocês que têm que sair daí. Vocês não constroem nada, vocês não trabalham na construção, vocês não limpam a igreja, vocês não estão evangelizando ninguém, vocês não fazem visita para ninguém. É vocês que estão aí se colocando como deuses. Quem é um irmão do ministério, um ancião, um cooperador, um diácono sem povo? Quem é um rei sem o povo para que ele governe? Então, meu irmão, na verdade, o ministério precisa da irmandade. Precisa do povo. O ancião, ele não é nada se não tiver irmandade. Vai ser ancião de quê? De banco? De cadeiras? Então, na verdade, irmão, a coisa está invertendo, o povo acordou e ninguém mais é submisso a pessoas sem temor a Deus. Então, aqueles que realmente servem ao Senhor, não precisa impor com cara feia, mas com o modo operante de amor. Desta forma, todos o respeitam pelo dom de Deus que está no irmão. Quando foi que você viu um cooperador ou um ancião regional, um ancião setorial, um ancião do conselho, limpando os bancos da igreja,
puxando ali a vassoura ou construindo? Quando foi que você viu eles com as mãos no arado trabalhando na igreja? Exceto alguns que realmente têm o prazer de trabalhar na obra. Mas a maioria só chega na hora do almoço, come, vê como gritar as coisas como se fosse o dono daquele local e vai embora deixando as pessoas ali operando, trabalhando. Se eu estiver mentindo, pode deixar aqui nos comentários. Mas cuidado, Salvador, cuidado. A mão de Deus é pesada. Preferindo-vos em honra uns aos outros, escrito em Romanos capítulo 12, versos 9 e 10. Vossos irmãos em Cristo, conselho da presidência dos anciãos mais antigos do Brasil. Mais uma fake news, anciões mais antigos do Brasil. Nossos irmãos em Cristo, conselho dos anciões mais antigos do Brasil. Fake news, mentira. Tem muitos irmãos lá em Belo Horizonte e no Brasil afora, muito mais antigos de idade no ministério do que muitos de vocês aí. E vocês assinam a carta como mais antigo do Brasil. Vocês não temem a Deus? Se vocês fazem isso no culto online, essa fake news, a Irmandade vocês perdem o respeito diante do povo. Pelo amor de Deus. E a culpa é minha, né? A culpa... Não precisa ir nem muito longe. Aqui em São Paulo mesmo, o mais antigo de São Paulo, do Brasil e do mundo, o nome dele é Natanael Agreiro da Lapa. Tá vivo ainda. Também tem o Sebastião Idalino. Olha, diversos irmãos que eu conheço que passa de 60 anos de ancião. Tem também o ancião de Prudente, que esse é um dos mais antigos do Brasil. Lembra lá do Paraná? O saudoso, então, irmão Natal de Curitiba, Natal Mendes, e esse foi o ancião mais velho do mundo. Também o irmão Luizinho de Santos, saudoso, que foi o mais velho do mundo também. O irmão Antônio Valério e também o irmão João Vieira Marçal foram anciões muito antigos e não foram presidentes. Na verdade, não são os mais antigos do Brasil, mas seria muito mais idôneo e verdadeiro se os irmãos falassem os irmãos quais atendem como conselho presidenciário. Mas mais antigo do Brasil? Não. O presidente mesmo, irmão Salvador Bueno, é mais novo do que o seu conservo ancião da Água Rasa, o Cláudio da Água Rasa, Cláudio Condoni. O Cláudio é o ancião mais velho da igreja da Água Rasa. O Salvador, eu acho que era o segundo ou terceiro daquela época. Mas ele conseguiu ser o presidente, mesmo sendo mais novo no ministério de ancião, de ordenação. A culpa é minha. Esta carta agora ele vai ler uma carta aqui contra essas pessoas que estão aqui na internet defendendo a CB. Você vê que essas pessoas que estão aqui defendendo a CB na internet estão contra a doutrina. Mas é tudo por amor, né? E nós que recebemos uma ameaça, processo, é que estamos aqui por interesse, né? E eles que estão aqui por amor contra a própria doutrina, né? Olha só. Foi produzida justamente para advertir a Irmandade a não se, uma vez introduzido na massa, muda bem que a nossa denominação fazer isto porque eles têm lucro e ganho está chegando. Agora é outra carta. Aqui nós vamos falar sobre a postura cristã diante de outras denominações religiosas. Esta comunicação é dirigida ao Ministério e à Irmandade. Caríssimos irmãos do Ministério e Irmandade, a paz de Deus. Desejamos com reverência e amor cristão reforçar um ensinamento que sempre esteve presente entre nós e que se torna especialmente importante de ser lembrado nos dias atuais. Sobretudo para os irmãos e irmãs que recentemente chegaram à comunhão. Trata-se de postura da congregação cristã no Brasil diante de outras denominações religiosas. Isto aqui é um manifesto que nós fazemos diante de publicações, irmãos,
que, parecendo estar a favor da congregação cristã no Brasil, provocam situações indesejáveis com outras igrejas, o que não é e nunca foi o nosso desejo nem intenção. Você está falando isso aí na internet, Salvador. Só que nós estivemos aí dentro, e muitos estão aí dentro e sabem muito bem o que vocês falaram por anos e anos das outras igrejas. Vocês chamavam os pastores de lobo, porque eles ganhavam salário. E muitos de vocês aí têm cartão corporativo, a qual eu tenho a cópia aqui, que é 15 mil no débito e 30 mil no crédito. E essa foto que eu tenho foi tirada por um irmão dentro que trabalha no Bradesco. Foi mostrado aqui na internet pelo irmão da congregação. Não foi pelo um crítico. E vocês chamavam os irmãos de lobo, os pastores de lobo, porque tinham salário, mas vocês também usam da coleta para se locomover, para almoçar, para jantar. E muitas das vezes não é em missão, não. Muitas das vezes é daí da igreja para a casa de vocês, né? Para a casa de vocês. Então vocês diziam que a Santa Ceia dos outros era falsa e chamavam as igrejas de primo, de seitas. Eu vivia aí dentro, 25 anos, e chamava outras igrejas de seita. Na internet vocês estão tendo essa moderação porque vocês sabem que o chicote aqui na internet está estralando no lombo de vocês. Vocês estão tentando mudar a cabeça do povo, mas por tudo que vocês mesmos ensinaram para o povo. A nossa intenção foi sempre de ter bom relacionamento e paz com todos os cristãos. Cada um segue a doutrina que deseja seguir e nós não atacamos e não desejamos também que alguém querendo nos ajudar faça uma publicação em nome da congregação. Olha só aqui, gente. Eu te pergunto, o Paulo vai parar? Os outros irmãos vão parar? Não autorize que ninguém faça publicação em nome da CCB. Eles falam que estão defendendo a CCB, mas se você quer defender a CCB, você tem que praticar o que a CCB te diz, te manda fazer. Você acha que eles vão parar de fazer vídeo aqui defendendo a CCB? Você acha que eles vão contra a doutrina? Você vê, não vai, gente, não vai. Porque, né, é nós que estamos aqui por dinheiro, né, olha só. Doutrina que deseja seguir e nós não atacamos e não desejamos também que alguém querendo nos ajudar faça uma publicação em nome da congregação. Querendo nos ajudar, faça publicação em nome da CCB. O que mais tem aqui na internet. E é contra o que o Braz ensina. Você vê como... E nós somos o rebelde. Eles não obedecem nem a sua própria doutrina, nem o seu próprio ensinamento que o ex-presidente está passando. Com efeito, historicamente, sempre com base na guia de Deus, a congregação cristã no Brasil sempre orientou com sobriedade e clareza que não convém mencionar, julgar ou criticar qualquer religião, confissão de fé e ou grupo religioso, seja durante os cultos, nos testemunhos, em conversas particulares ou especialmente em meios públicos como as redes sociais. Esse ensinamento reflete não apenas a ética cristã, mas também o princípio da caridade, do respeito mútuo e da paz. Tudo bem, irmão Salvador. Mas e quando nasceu o Ministério de Jandira, Congregação Cristã, Ministério de Jandira? O irmão Samuel Trevisan era presidente. Foi feito e emitido 22 mil, acho que na época era 19 mil cartas para todas as igrejas. Na verdade, uma carta para as 19 mil igrejas da Congregação Cristã no Brasil, dizendo que um grupo de irmãos, que agora é a Igreja dos Pecadores, saíram da Congregação Cristã no Brasil e não são nossos irmãos em Cristo, mas era nosso, estava conosco. Na verdade, estava com nós, mas não era de nós, e saíram. Não foi vocês mesmo que emitiu essa carta, dizendo que eles não eram servos de Deus? E tem mais. Aqueles quais fossem pego congregando com esse ministério de Jandira, se perderia a liberdade na igreja. Se fosse músico, seria destituído dos seus cargos. Se fosse do ministério, nunca mais poderia atender o culto, como aconteceu com o irmão Rodinei de Cajati, quando foi atender um culto no bairro do Limão e quando voltou já estava sem ministério, e muitos outros sofreram essa perseguição.
Como que essa carta é coerente e convivente com tudo isso? Que são marcas do verdadeiro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo nos ensinou que, se possível... Agora eles lêem até, quando eles querem, né? Eles pegam até a Bíblia e ditam até versículo, né? Tende paz com todos os homens. Romanos 12, verso 18. E essa paz começa com nossas palavras. Engraçado, né? É paz com todos, respeita todas as igrejas, mas quando alguém da outra igreja vai para a congregação, ele tem que se batizar de novo, né, Salvador? Né? Vocês respeitam, né? Crê, é tudo irmão, mas ele é irmão, mas ele só vai se tornar irmão na CCB se ele se batizar de novo. Que estranho isso, né, Salvador? Então ele não é irmão, né? Ele só passa a ser irmão quando ele batiza de novo na CCB, né, Salvador? Palavras, atitudes e exemplo diário. Reiteramos ainda que a congregação cristã no Brasil não autoriza nenhum irmão ou irmã a falar em seu nome, especialmente em ambientes digitais ou públicos. Aí, ó. Você acha que o pessoal da CCB aqui da internet vai obedecer isso? Vai nada, gente. Quem é o rebelde? Quem está lá e não obedece os anciões ou nós que saímos de lá para não aceitar isso? E eles estão aqui na internet por amor à instituição, contra a doutrina, contra o ensinamento, né? Nós reiteramos esta orientação a toda a Irmandade, que a congregação cristã no Brasil não autoriza ninguém, nenhum irmão ou irmã, a falar em seu nome. Especialmente... Você vê aí vídeo em seu nome, pregações em nome da CCB, testemunho em nome da CCB, defendendo a CCB, atacando os críticos. Ué, mas a CCB não autoriza? O que eles estão fazendo aqui? Clandestino? Defendendo clandestinamente? Você vê, né, gente? Aí, ó, a verdade aí, ó. Nenhum irmão ou irmã a falar em seu nome, especialmente em ambientes digitais ou públicos. Ninguém tem esta autoridade para fazê-lo. A única... Tá vendo? Aí, ó, ninguém tem autoridade. Fazem ilegalmente. Instância autorizada a se manifestar oficialmente em nome da congregação cristã no Brasil é o Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil, dentro de um ambiente, de um contexto espiritual, ético. Eu gostaria, quais são os anciões mais antigos, irmão Salvador? Porque a gente ouve falar, pessoas que entram em contato conosco, dizendo que na sua cidade tem pessoas mais antigas do que vocês do ministério. Por que eles não estão no poder, na presidência, hein? Não é os mais antigos? Não, o estatuto não diz que é os mais antigos? Mas hoje a gente não vê isso, hein? Com plena reverência à guia de Deus. Toda manifestação fora dessa orientação, especialmente quando causa confronto, polêmica ou divisão, não representa a posição oficial da congregação cristã no Brasil. Aê, causando polêmica, discussão, confusão, aqui na internet, em nome da CCB, hein? Defendendo a CCB, vocês, hein? Põe foto das pessoas na capa, mente. Tem pessoas aí que até já foi pro mundo, melou-se, e agora tá aqui defendendo a CCB com unhas e dentes, como se fosse a barata, defendendo o inseticida. Porque pela doutrina, a pessoa não teria nem mais liberdade na igreja. Mas alcançou de um cooperador uma misericórdia, hoje está na internet julgando as pessoas. E aí, gente? E deve ser evitada em todas as formas. Aí. Portanto, orientamos com amor e firmeza que todos nós, como servos e servas do Senhor, mantenhamos o bom testemunho, o silêncio prudente e a conduta respeitosa diante de todos os credos e confissões, lembrando que somos luz do mundo e sal da terra, chamados para viver e anunciar a fé, sem contendas e nem juízo. Que o Senhor continue nos guiando com graça e sabedoria, e que permaneçamos firmes nesse ensino, promovendo a paz, a comunhão e o respeito entre todos os homens. Filho, vamos ver se vocês vão aceitar o batismo das outras igrejas, né? É que nem a história do pecador de morte, né, gente, da CCB. Ele não pode tocar, testemunhar, orar, pedir hino, mas ele pode limpar a igreja, trabalhar nas construções, cavar buraco, carregar bloco, cimento. Ele pode dar a coleta, Deus, a CCB aceita o dinheiro dele, mas ele não pode ter liberdade. Gente, tá acabando. Vossos irmãos em Cristo,
Conselho dos Anciãos mais antigos do Brasil. Tá vendo, gente? Você vê pessoas defendendo a CCB aqui na internet contra a própria doutrina. Eles vão parar? Contra a própria doutrina? Se eu estou na CCB e os anciões leem isso aí, falar, não é a partir de hoje falar da CCB defender, eu, com vergonha na cara, não teria coragem de estar na internet, estaria de rebeldia, porque eu ia ser chamado pelos meus anciões. Mas a gente sabe que é tudo por amor, né, irmãos? Comente aí, deixe seu like. Qual que é a sua opinião sobre essa carta do Salvador aí? É desespero da CCB? É amor às almas que estão perdendo, que a gente sabe que muitos estão saindo? E você acha que o desânimo do povo, o desânimo... Eu falo para você aqui, irmãos, da CCB, em nome do Senhor Jesus, junte um grupo aí, que vocês sabem, dentro das igrejas, normalmente tem uns grupos, as pessoas que têm prazer de visitar, ajudar as pessoas, junte um grupo, e de vez em vocês ficar dando dinheiro para esses homens, fica lá no Brás, o mês inteiro, almoçando, comendo e bebendo, vocês peguem e ajudem as pessoas que precisam. Para de dar coleta para esses homens e ajudem as pessoas que precisam. Porque eu trouxe vários casos de pessoas aqui passando necessidade, enquanto eles fizeram a coleta em nível nacional para mandar o dinheiro para o exterior, onde é euro, onde lá tem dólar. E o povo aqui, ó, passando fome. Parem de dar coleta, gente. Ajude as pessoas. Dá ali R$10, R$20 para ajudar a pagar a luz, a água do templo que você congrega. Ajuda a manter o templo que você congrega. A sua comum ajuda. Vê quanto que é a luz, a água que precisa ser pago. Paga ali o que é necessário ali e o resto ajuda o pobre. Você estava ajudando a Deus. Jesus falou assim, tive fome, me deste de comer. Tive frio, me vestiste. Sede, me deste de beber. Enfermo, fosse me ver. E perguntou para o Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeste a um dos meus pequenininhos. É você que tem que fazer. Não é dar dinheiro para eles lá não, que agora a coleta é única, tá bom? Comenta aí, deixa o seu like. Vamos só lembrando, tem uma necessidade de uma irmã lá do Ceará, onde ela era da Piedade, e passou um pão que o diabo amassou na mão do marido, e não aguentando mais, ela não aguentou mais viver aquela vida, foi embora, passando fome, deixava ele passar fome, humilhava, e ela tem uma grande necessidade de ajudar ela lá, tem filha, a igreja virou as costas para ela, porque é assim que eles tratam, e nós estamos... Eu reforço aqui dizendo que os irmãos poderiam sim se reunir aqui, essas pessoas que são inscritas no canal. Como eu sempre falo, nós temos aqui 74 mil pessoas no nosso canal. Se cada um ajudasse R$1, nós teríamos 74 mil reais para ajudar as pessoas mais carentes, menos favorecidas, as mais necessitadas, e assim nós conseguiríamos atender a todos. Deste canal nós conseguiríamos enviar também para o nosso querido irmão Júnior, para que ele possa cuidar dessas pessoas que procuram ele. Meus irmãos, nós tenta aqui de todos os jeitos trazer uma ajuda para as pessoas, mas elas são irredutíveis, elas são mão fechada quando não é a sua denominação. Vamos tentar ajudar as pessoas, irmão. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, está na palavra de Deus. Então, novamente eu reforço aqui com vocês. Olha, aqui nós estamos lutando pela igreja viva, que é a sua família, é a pessoas quais você ama. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha com mais pessoas. Deixa o seu comentário e eu e você nos encontraremos no próximo vídeo, se assim Deus permitir.